Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nosso segundo vídeo sobre o livro Guildas, Inovações e Economia Europeia, 1400 a 1800. Falamos então um pouco do prólogo do livro, da introdução. Vamos então agora ao capítulo 1, Guildas de Ofícios, a Teoria da Firma e a Proto-Indústria Moderna, Ulrich Pfister. Entre os argumentos apresentados por filósofos e economistas do século XVIII, destaca-se a suposição de que as guildas de ofícios serviam principalmente como cartéis para a apropriação de rendas monopolistas para seus membros. Estudos recentes começaram a reavaliar os efeitos econômicos das guildas de ofícios no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Primeiramente, argumentou-se que as guildas de ofícios impediam falhas de mercado, seleção adversa, no contexto de longa distância. Fardos de têxteis, em particular, eram caracterizados por considerável assimetria de informações, no sentido de que um comprador teria que avaliar a qualidade desenrolando e inspecionando cada fardo, o que levaria muito tempo. Como comerciantes de longa distância, varejistas locais e consumidores poderiam precisar avaliar a qualidade individualmente, os custos da informação eram inevitavelmente inflacionados. Tanto a assimetria de informação quanto a necessidade de múltiplas avaliações de qualidade poderiam inflar os custos de transação a níveis que impedissem completamente o comércio e levassem à falha de mercado. Uma estratégia típica para evitar ambos os problemas consistia na criação de marcas registradas por exportadores especializados. Exemplos que demonstram a importância dessas ações incluem a mudança das cidades flamengas para a produção de tecidos de lã de alta qualidade durante o século XIV e o surgimento da manufatura de fustão na Suábia na virada do século XIV e XV. Ambos os processos caminharam lado a lado com a criação de marcas registradas urbanas apoiadas pelo controle de qualidade em uma estrutura baseada em guildas. Em segundo lugar, postulou-se que as guildas de ofícios promoviam o desenvolvimento de capital humano, notadamente na forma de habilidades transferíveis. Dada a ausência de escolas técnicas no sentido moderno, as guildas de ofícios eram de grande importância para o desenvolvimento e a difusão de habilidades transferíveis. Isso é corroborado pelas estipulações típicas feitas pelos estatutos das guildas, particularmente no que diz respeito à oferta de treinamento e ao controle do mercado de trabalho. O aprendizado frequentemente envolvia uma inconsistência temporal, no sentido de que aprendizes pobres só podiam pagar pelo treinamento após sua conclusão, trabalhando para seu mestre com salários abaixo do mercado. Da mesma forma, a qualidade do treinamento era difícil de ser garantida contratualmente, e a ameaça de que seu mestre explorasse os aprendizes como mão de obra barata era frequentemente real. As regras das guildas, que definiam a duração do treinamento, as punições para mestres que roubavam aprendizes de rivais e as credenciais de treinamento para aprendizes forneciam soluções institucionais para esses problemas. Esse capítulo contribui para a reavaliação dos efeitos econômicos das guildas de ofícios, examinando-as à luz da teoria moderna da firma. Desenvolve o argumento de que a guilda de ofícios operava, pelo menos em parte, como substituto funcional da firma e explora a natureza da competição entre essas duas instituições. O estudo concentra-se nas protoindústrias, isto é, nas indústrias regionais de exportação que surgiam entre os séculos XV e XVIII na Europa Ocidental. Dado o foco da teoria na protoindústria anterior nas áreas rurais, é importante enfatizar que a força de trabalho dessas indústrias regionais de exportação era composta tanto por habitantes de cidades quanto por camponeses. Portanto, referir-me-ei a distritos industriais urbanos, como por exemplo Bolonha ou Lyon, a sedes urbanas como a de Flandres e Suábia até aproximadamente o século XVI, ou sistemas complexos que incluem grandes cidades, pequenas cidades e áreas rurais, como existiam na Irlanda do Norte, Normandia, no interior de Verviers e no norte da Suíça. É útil considerar a proto-industrialização como um processo no qual o crescimento econômico é alcançado principalmente por uma expansão dos fatores de produção, ou seja, trabalho e capital, enquanto a contribuição do aumento da produtividade dos fatores é marginal. Nessa visão, a inovação tecnológica desempenhou apenas um papel menor na competição interregional e a estrutura de custo de um sistema proto-industrial era, em grande medida, determinada por fatores institucionais. A relevância potencial das guildas de ofícios nesse contexto é destacada pelo fato de que o surgimento de novos setores manufatureiros, ainda no período do século XV ao século XVII, foi frequentemente associado à proliferação de guildas especializadas. Exemplos incluem cidades manufatureiras no norte da Itália, as áreas de tecelagem de lã do Languedoc, os centros manufatureiros de Lyon e Genebra, bem como diversas cidades têxteis no sul e norte dos Países Baixos. A teoria da firma no contexto da economia moderna primitiva. Em primeiro lugar, a firma é uma organização. Os agentes dentro de uma firma desempenham certos papéis que são relativamente estáveis e relacionados entre si. Esses papéis se desenvolvem em um espaço físico específico definido por edifícios, ferramentas e assim por diante.
Em termos organizacionais, as firmas do tipo moderno eram praticamente inexistentes antes do século XIX. Estaleiros, fábricas de seda e estabelecimentos de estamparia de calicó, que empregavam centenas de trabalhadores na mesma oficina, constituíam raras exceções. Uma possível explicação para isso reside na enorme diferença salarial entre as oficinas centralizadas e a indústria artesanal. Nos raros casos para os quais dispomos de informações relevantes, observamos que os salários pagos em oficinas centralizadas eram muito superiores, se não múltiplos, ao valor que poderia ser ganho por meio de pagamento por peça na indústria artesanal. A provável razão para isso residia nos custos de oportunidade incorridos pelos trabalhadores em oficinas centralizadas, que tinham que comprar comida para o almoço perto do local de trabalho, o que fazia com que as suas famílias renunciassem à economia de escala relacionadas à cozinha ou receber suas refeições de casa. Além disso, o trabalho ao ar livre impede a alocação flexível de mão de obra entre diferentes atividades, como agricultura e indústria, gerando custos de oportunidade consideráveis para famílias com trabalhadores ao ar livre. Em segundo lugar, e essa é a abordagem adotada pela teoria moderna da empresa, a empresa pode ser considerada uma rede de contratos. Esses contratos têm propriedades que reduzem os custos de transação abaixo do nível prevalecente nos mercados anônimos. Os custos de transação relacionam, primeiro, a pesquisa, custos para coletar informações sobre potenciais parceiros de câmbio, preços atuais e propriedades do produto. Segundo, para os custos de negociação, tempo gasto em barganha, gastos incorridos na elaboração de um contrato. E terceiro, aos custos de execução, custos incorridos, respectivamente, na aplicação do pagamento ou fornecimento das quantidades e qualidades estipuladas em um contrato. Monitoramento delegado. Informações assimétricas entre partes significam que a maioria das transações gera custos positivos, conhecido como custo de agência. Na protoindústria, onde os produtores de pequena escala frequentemente associados a comerciantes distantes, a assimetria da informação parece ter constituído um grande problema estrutural, como testemunhado pelas notórias queixas por comerciantes e tacadas sobre o desleixo por trabalhadores infiéis. Medição múltipla e integração vertical. Os custos de transação dependem em parte de quem mede a qualidade do bem sendo realizado. Se um vendedor avaliar a qualidade e se o bem adquirir uma reputação positiva com base nessa avaliação, a qualidade precisará ser medida apenas uma vez. Se os compradores em potencial medirem a qualidade, ocorrerão várias medidas e os compradores podem se abster de comprar o bem, mesmo após a medição ocorrer. Portanto, se os vendedores cuidarem do controle de qualidade, os custos de transação serão mais baixos e as vendas potenciais mais altas. Isso explica o surgimento de marcas comerciais, conforme mencionado na introdução. Embora a empresa como uma organização centralizada estivesse em grande parte ausente no início da Europa moderna, os contratos típicos da empresa moderna estavam presentes nos empreendimentos de fabricantes de fabricantes ou fabricantes de mestres modernos primitivos. Além dos muros de suas próprias oficinas, esses homens coordenaram um grande número de trabalhadores de cabana em diferentes estágios do processo de produção, como cambistas, spinners, tecelões, arquibancadores e tintureiros, e frequentemente usavam intermediários para concluir e fazer contratos com os trabalhadores individuais, verlags ou sistema de localização. Alkia e Densetz argumentam que a empresa surgiu porque a centralização do contrato forneceu uma solução melhor para os problemas da agência do que os acordos contratuais descentralizados. Essa é uma questão empírica, é claro, e parece ser contrária à multiplicação de guildas de artesanato, ou seja, do que parece ser acordos contratuais não centralizados arquetípicos, em resposta ao crescimento industrial no século XV ao XVII. Uma tipologia de guildas. Guildas de artesanato versus guildas políticas. Particularmente em cidades livres alemãs, politicamente independentes, Reichstag, mas em parte em outros lugares também, as guildas urbanas adquiriram prerrogativas políticas durante o século XIV e XIX e o século XVI e chegaram a constituir um elemento importante dos governos da cidade. Isso geralmente implicava uma diferenciação entre pelo menos dois níveis dentro das guildas, a saber, entre um nível de representação política, que ocorreu na estrutura de uma guilda de guarda-chuva que compreendia vários negócios, e um nível de associação artesanal entre os artesãos de um comércio específico, cujos objetivos eram mais econômicos. As guildas desfrutando de direitos políticos provavelmente eram mais capazes que as guildas de artesanato, sem acesso institucionalizado à tomada de decisão política para controlar a inclusão e exclusão dos membros. Guildas setoriais versus guildas de negociação individuais. Em alguns casos, as guildas compreendiam setores industriais inteiros.
Os exemplos incluem a indústria da seda de Bolonha, a seda e a lã comercializada em Milão até final do século XVI e o pano de cera tecido em Lyon até o meio do século XVIII. Nesses casos, todos os estágios de produção, desde a preparação para o processo em girar ou moagem através do processo de acabamento, foram organizados em uma única guilda. A maioria das guildas, no entanto, foi organizada em torno de negócios individuais. Cada grande estágio de produção teve sua própria guilda de artesanato, com o resultado de que a força de trabalho industrial foi segmentada. O processo de diferenciação da guilda era frequentemente conflitante. Isso poderia refletir, por um lado, uma divisão crescente do trabalho, como no caso de reportagem em Genebra, discutida mais adiante. Por outro lado, esses conflitos poderiam refletir uma luta entre diferentes grupos de empreendedores ou entre fabricantes e comerciantes e trabalho para o controle sobre o processo de produção. As cidades de pano de lã flamenga no final da Idade Média, onde os estatutos separaram tecelões, fullers, tintureiros e tesouras, apresentam um caso típico de uma indústria diferenciada em várias guildas de artesanato. Regulação autônoma versus controle do Estado. A estrutura dos efeitos econômicos das guildas de artesanato também variavam de acordo com o grau de interferência de poderes externos com questões da guilda. As primeiras guildas, ou guildas que operam em um ambiente caracterizado por estruturas de Estado fracas, geralmente desenvolviam seus regulamentos de maneira amplamente autônomas. No âmbito das cidades independentes, com instituições administrativas bem desenvolvidas, por outro lado, a regulamentação artesanal costumava ser equilibrada contra os interesses da cidade como um todo, particularmente no que diz respeito ao controle de qualidade, justiça distributiva em relação aos níveis de preços e fornecimento de alimentos para necessidades básicas. A aprovação oficial dos estatutos da guilda e as negociações que precederam pode ter sido importante na redução do comportamento de busca de aluguel pelas guildas de artesanato. Assim, esperaríamos que as guildas institucionalmente mais autônomas tendam a desenvolver uma estrutura regulatória voltada para a proteção de seus membros e que os mecanismos para verificar algumas formas de shirking pelos membros da guilda seriam correspondentemente. Por outro lado, as guildas mais fortemente supervisionadas pelas autoridades da cidade podem ter tido uma propensão maior a desenvolver esquemas de controle de mão de obra que responderam mais aos requisitos de exportadores e consumidores. A partir do século XVI e XVII, as guildas e seus estatutos vieram cada vez mais sob a influência do emergente Estado absolutista e não das autoridades da cidade. Esse padrão de guildas controladas por estatísticas estava frequentemente intimamente associado a políticas mercantilistas voltadas para a promoção da indústria. O modelo é o francês Fabriquet, instituído pela primeira vez por Colbert no setor de lã na década de 1660. O Estado integrou guildas locais de artesanato em uma estrutura que incluía controle do comerciante, regulamentação estatal de tipos de qualidades de pano e um corpo de inspetores que supervisionavam a avaliação da qualidade. No entanto, os inspetores eram poucos em número e incentivos para que os funcionários da guilda supervisionassem seus colegas artesãos eram fracos. Dada a falta de estudos de casos regionais detalhados, é difícil dizer a eficácia do sistema. A marca de Westfália, mais tarde o núcleo da área do Ruhr, que estava sob a dominação da Prússia no início do século XVII, fornece um exemplo de fora da França. A reivindicação de propriedade real de florestas e recursos hídricos atuou como um ponto de entrada de intervenção estatal nas indústrias de processamento de ferro, o principal comércio da parte sul e montanhosa da região. Se as guildas patrocinadas e reguladas pelo Estado podem ter sido as mais explicitamente adaptadas ao fornecimento de bens de massa a mercados distantes, também foi sugerido que a regulamentação do Estado induzia rigididades estruturais e era ineficaz, na medida em que o mecanismo de autorregra do Estado moderno era mais fraco e mais eficiente do que o mecanismo de autoconfiança de auto-alvo moderno de automaria. Isso é sugerido por uma comparação de indústrias metálicas do século XVIII da marca de Westfália e do ducado vizinho de Berg. Berg foi caracterizado por fracas guildas semi-autônomas, enquanto a marca, como mencionado anteriormente, recebeu uma organização Fabriquet controlada pelo Estado. O regime regulatório em Berg parece ter permitido uma resposta mais flexível às mudanças das condições do mercado, pois sua indústria conseguiu autorizar para uma ampla variedade de bens de qualidade diferenciados, enquanto a indústria metálica da marca continuou sendo dominada por produtos semi-acabados padronizados. Guildas urbanas versus rurais. As guildas de artesanato eram um fenômeno urbano-rural e as indústrias rurais eram em vários casos organizadas em artesanato formal. Um exemplo importante é dado pela indústria têxtil de lã flamenga, urbana e rural, que se tornaram amplamente guildadas entre o século XV e XVI. As indústrias de roupas de lã dos distritos rurais do sul da Alemanha também foram parcialmente regulamentadas pelas guildas,
embora em alguns casos isso não tenha sido alcançado até o século XVIII, quando as exportações de tempo foram muito reduzidas. O mesmo se aplica a várias outras indústrias rurais em terras alemãs, incluindo as indústrias de bem de ferro do noroeste da Alemanha mencionadas anteriormente. Guildas artesanais como instituições para monitoramento delegado. As guildas de artesanato podem ajudar a controlar os custos da agência atuando como intermediários entre comerciantes e artesãos individuais. Muitos comerciantes envolvidos no comércio de longa distância não compravam produtos em mercados anônimos, nem fizeram pechinchas com produtores individuais, mas concluíram contratos coletivos com guildas que frequentemente cobriam a produção de um ano inteiro, especificou preços e qualidades e, às vezes, fornecidos para financiamento antecipado pelos próprios comerciantes. Ao assumir o controle de qualidade e administração de pagamentos antecipados, uma guilda pode atuar como um agente coletivo de negociação e monitoramento para seus membros. Tais contratos coletivos, em alemão Zunftkauf, foram utilizados na Alemanha e no sul da Holanda em situações em que produtores relativamente isolados cooperaram com comerciantes de centros comerciais distantes. Em 1463, a cidade de Breckerfeld, na fronteira entre os ducados de Berg e a Marca de Westfália, no noroeste da Alemanha, criou uma guilda para smiths com o objetivo explícito de promover a produção de aço que se dizia ter caído em decadência. O estatuto previa o controle de qualidade do funcionário da guilda, que também avançaria em dinheiro para os ferreiros individuais, limitou a força de trabalho a 3 trabalhadores por oficina e restringiu o aprendizado a filhos de mestres e servos qualificados. Smiths que vivem na paisagem circundante foram incorporados à guilda. Caracteristicamente, a guilda foi criada em paralelo à redação de um contrato entre as autoridades da cidade e os ferreiros de um lado e os comerciantes de colônia por outro, no qual a guilda prometeu fornecer todo o aço que seus membros poderiam produzir a um preço acordado. O contrato, que claramente pretendia durar vários anos, foi confirmado durante a maior parte do final do século XV e do século XVI. Esse foi o auge da produção de aço na área e a sua produção teve uma excelente reputação na Holanda e na Inglaterra. Na ausência de monitoramento da guilda, os membros mais pobres da guilda podem ter sido forçados pela falta de capital a produzir aço de qualidade inferior ou para sair do setor completamente. Ao garantir um suprimento de mercadorias de qualidade constante, a guilda também reduziu os custos de transação para os comerciantes. O principal elemento desestabilizador nesse relacionamento surgiu da competição entre os comerciantes para ignorar os acordos contratuais. A morte da produção de aço na área de Breckerfeld no decorrer do século XVII é atribuída menos à rigidez da estrutura da guilda como tal do que uma combinação de fatores que incluía uma mudança na mistura de qualidade, na demanda em inglês, que mudou cada vez mais para os aços misturados que os produtores locais não conseguiam atender. Embora as guildas rurais tenham sido bastante difundidas nas indústrias de processamento de metal, o exemplo de Breckerfeld parece constituir um caso relativamente isolado. Os contratos coletivos entre comerciantes e guildas eram mais comuns nas indústrias têxteis. Durante o final do século XV e início do século XVI, guildas de cidades flamencas como Popperinge, Oudenaarde, Dendermonde, Aalst, Menem, Vervik e Tourcoing concluíram contratos com mercadorias estrangeiras, em particular a produtividade alemã de Hessen, no qual a lista acordou o tempo inteiro. O sistema mais extenso de contratos coletivos, que vincula guildas locais e pulters distantes, emergiu a partir do final do século XVI no norte da Boêmia e no Lausitz, no sudeste da Saxônia, quando os comerciantes de Nuremberg e outras partes do sul da Alemanha começaram a desenvolver fabricantes de linhas e linhas de linho. Ao se esforçar para organizar uma grande força de trabalho dispersa, eles aplicaram a técnica do Zunftkauf, alguns elementos dos quais já haviam praticado na Suábia, mas agora em uma escala muito maior, que em sua maior extensão levou entre 80 e 90 cidades. Como em Breckerfeld, as autoridades da cidade eram mediadores importantes na redação de contratos coletivos e, ocasionalmente, era a principal força por trás da criação de guildas de artesanato adequadas a esses contratos. Os contratos eram geralmente elaborados no outono e geralmente duram um ano. A oferta era frequentemente especificada em termos do número de cada tipo de pano de que uma guilda da cidade teve que fornecer, mas em alguns casos, os comerciantes estrangeiros concordaram em comprar toda a produção do ano seguinte. Um conselho de inspeção, Schau, cujos membros foram eleitos pela guilda, em alguns casos também pelos comerciantes, garantiu o controle de qualidade. A placa de inspeção classificou cada pano como conforme e não para os requisitos de qualidade. Os funcionários da guilda também administravam pagamentos antecipados. Frequentemente, esses fundos eram usados para comprar fios a granel, o que era um meio importante para reduzir os custos de insumos e estabilizar a qualidade do produto final.
Além disso, as guildas estenderam o crédito aos membros da guilda para pagar pelo processo de produção. Como em Breckerfeld, o gerenciamento de crédito pelas guildas deve ser considerado um meio importante para integrar mestres mais pobres que careciam de fontes externas de crédito para comprar insumos de boa qualidade na produção de exportação. Como concomitante de contratos coletivos, os comerciantes tinham um representante local que transferiu pagamentos e produtos entre comerciantes e a guilda. Sempre que possível, os comerciantes escolheram um membro do conselho da cidade, ou mesmo o burgomestre ou um juiz local, como seu representante. A associação ao órgão político dominante, que implicou o contrato, ajudou a garantir que o contrato seria de fato cumprido. Os contratos coletivos entre guildas e comerciantes de artesanato parecem ter sido atraentes, principalmente onde a força de trabalho de pequenas cidades associadas a comerciantes originários de centros comerciais distantes. Em pequenas cidades isoladas, o acesso a uma grande feira internacional era difícil e um grupo local de comerciantes versados no comércio de longa distância geralmente estava faltando, portanto, os contratos coletivos constituíam uma rota barata para a exportação de mercados e uma maneira fácil para as casas comerciais distantes explorar a força de trabalho local sem assumir os custos de funções empreendedores. As evidências no distrito de Linho, no leste da Alemanha e no norte da Boêmia, sugerem que a produção exigia pouca supervisão direta após a excursão outonal de um parceiro ou de um dos representantes de uma casa comercial concluir os contratos coletivos nos 12 meses seguintes. Se os contratos coletivos ofereciam ou não uma solução atraente para os problemas de monitoramento dependiam muito do contexto estrutural mais amplo. Os conflitos que ocorreram no comércio de linho de Württemberg superior em meados do século XVIII fornecem um bom contra-exemplo ao último caso citado anteriormente. Essa região, no bairro de Ulm, depois de um grande centro comercial de longa distância e descartando uma densa rede de vendedores ambulantes espalhados pelas pequenas cidades entre Württemberg e o Reino Superior, descartada de amplas tomadas comerciais em potencial. Ainda assim, a estrutura comercial predominante impede a concorrência entre comerciantes e guildas comerciais ou empresas patrocinadas pelo Estado local desfrutavam de monopólios que nem exigiam contratos formais com produtores. Em resposta, as guildas dos tecelões locais emergiram como uma base efetiva de resistência ao privilégio do comerciante e pela reivindicação de um preço justo e um lucro na venda do produto de seu trabalho. Uma das guildas rurais de tecelões de linho no leste de Gelderland, Holanda, analisada por Mast Boom, que foi criada contra a oposição de grupos de interesse urbano, também parece ter tocado uma função do tipo sindical e não como uma empresa. Esses dois exemplos sugerem que as guildas que ingressavam em contratos coletivos com comerciantes provavelmente eram submetidas a uma forte regulamentação pelas autoridades da cidade, que forneceu aos comerciantes lucros da monopsonia e ganhos de artesanato limitado. Medição múltipla e integração vertical de cadeias de produção por meio de guildas de artesanato. Até o momento, encontramos regulamentações de guildas referentes a especificações de produtos e padrões de qualidade referentes a manufaturas acabadas para mercados consumidores. Seu efeito foi reduzir as assimetrias de informação entre consumidores e produtores ou atuar como um veículo de monitoramento para comerciantes localizados em centros comerciais distantes. Essa seção considera regulamentações referentes também a produtos semi-acabados. Explora o argumento de que a regulamentação dos processos de produção e da qualidade dos produtos semi-acabados poderia reduzir a necessidade e os custos de monitoramento repetido em uma cadeia de produção sem criar uma empresa verticalmente integrada. Em vez disso, as regulamentações de guildas poderiam ser um meio de coordenar as atividades de um grande número de pequenas oficinas independentes especializadas em diferentes estágios da produção. 3 exemplos de grandes cidades manufatureiras podem ilustrar o potencial das guildas de ofícios para reduzir problemas de coordenação em indústrias verticalmente diferenciadas. Na indústria de seda branca de Bolonha, por exemplo, a guilda certificava-se que os rolos de seda fossem todos do mesmo tamanho e não excedessem o tamanho do carretel usado pelas fábricas de seda, de modo a permitir um fluxo suave nas 2 etapas de processamento. A bobinagem utilizava 6 fios torcidos e torcidos simultaneamente, o que facilitava a distinção entre seda local e estrangeira, um critério importante para as etapas posteriores da produção, pois os véus de seda só podiam ser feitos com os fios torcidos localmente. Na mesma linha, a partir do segundo quartel do século XVII, regulamentos para a fabricação de relógios em Genebra estabeleceram uma qualidade uniforme para as caixas de relógios. Em 1650, as guildas de relojoeiros e joalheiros obtiveram o direito de inspecionar as oficinas de fabricantes de caixas, confiscar caixas de baixa qualidade e punir os artesãos que as fabricavam. Nesse caso, a subordinação da fase inicial às guildas responsáveis pelo produto final resolveu o problema de medição múltipla e da coordenação entre as etapas de produção. Regulamentações adicionais
prescreveram a pureza das caixas de ouro e prata, e em 1681, os fabricantes de caixas foram forçados a jurar que forneceriam produtos apenas com a pureza oficialmente prescrita. Tais regulamentações finalmente levaram à criação, a pedido deles próprios, de uma guilda independente de fabricante de caixas em 1698, aparentemente com o objetivo de garantir seus produtos. A partir de 1713, um funcionário público que inspecionava e carimbava as caixas substituiu a guilda. O exemplo genebrino levanta a questão de como a relação entre a especialização do produto e a divisão de trabalho, a regulamentação das transações entre as diferentes etapas de produção e a estrutura das guildas evoluiu ao longo do tempo. No caso da relojaria genebrina, a primeira fase do desenvolvimento industrial e especialização, que durou até o início do século XVIII, esteve associada à criação gradual de guildas artesanais cada vez mais especializadas. Assim, em 1601, os relojoeiros foram separados dos joalheiros e organizaram sua própria guilda, seguidas em 1698 pelos fabricantes de caixas e em 1716 pelos gravadores. Durante essa fase, as guildas parecem ter constituído grupos relativamente pequenos e socialmente homogêneos, uma pré-condição relevante para o controle de qualidade autônomo, visto que, pelo menos a partir de 1673, as oficinas dos relojoeiros também passaram a ser inspecionadas por funcionários das guildas pelo menos uma vez por mês. Com o tempo, então, as diferentes etapas da fabricação de relógios em Genebra foram segmentadas em guildas distintas. Como sugere a introdução do controle de qualidade das caixas de relógios por um funcionário público, práticas coerentes e parcimoniosas de busca e inspeção foram alcançadas na indústria por meio de uma forte interferência pública em vez de uma guilda guarda-chuva, entre aspas, como foi o caso em Bolonha. Um ponto semelhante é corroborado pelo exemplo da cidade livre imperial de Aachen. Durante o século XVII, Aachen surgiu, juntamente com Verviers, no coração de uma região de processamento de lã que se desenvolveu em detrimento dos antigos distritos industriais urbanos na planície flamenga. Até a segunda metade do século XVIII, a tecelagem e todos os processos de acabamento permaneceram nas grandes cidades. Em Aachen, assim como na maioria das cidades produtoras de lã do sul dos Países Baixos, desde o final da Idade Média, tecelões, pisoeiros, tintureiros e tosqueadores pertenciam a guildas diferentes. Ao mesmo tempo, porém, as buscas e o controle de qualidade de todas as etapas da produção eram organizados por um único órgão, o Tribunal dos Mestres, Werkmeistergericht, cujos membros eram eleitos pelo Conselho Municipal e que consistia em parte de artesãos e em parte de comerciantes que possuíam filiação às guildas. Embora exemplificasse a situação prevalecente em um ofício guarda-chuva que abrangia toda a indústria, até Bolonha demonstrou certa tendência à diferenciação e estratificação de guildas entre grandes e pequenas corporações. A Arte della Seta, Guilda dos Sedairos, a principal organização corporativa do setor, era dominada pelos grandes comerciantes e fabricantes, e sua composição social, portanto, assemelhava-se mais a uma guilda de comerciantes do que uma guilda de artesãos. A Arte della Seta tinha acesso privilegiado às autoridades políticas e parece ter sido altamente eficaz na organização da produção e transferência de produtos semi-acabados entre diferentes estágios de produção, de acordo com as mudanças nas exigências tecnológicas. A Arte della Seta também impediu com sucesso que diferentes associações de artesãos relacionadas a estágios individuais de produção se tornassem guildas plenamente reconhecidas. As exceções foram os tecelões, que formaram uma guilda em 1589, e os operadores de fábrica de seda, que após uma longa luta, obtiveram o mesmo privilégio em 1673. Parece que a luta dos artesãos pela autonomia corporativa e controle sobre seu trabalho era mais importante do que a coordenação eficiente do processo de fabricação. No entanto, a perda de controle pelos comerciantes fabricantes, implicada pela diferenciação das guildas, foi parcialmente contrabalanceada pela crescente sujeição dos assuntos das guildas à autoridade urbana entre 1600 e 1730. Em Aachen, os comerciantes fabricantes criaram oficinas centralizadas, empregando dezenas de tosqueadores sob sua supervisão direta, e organizaram uma força de trabalho não guildada de tecelões em centros de produção subsidiários, como o Burtscheid. Em Genebra, nenhuma nova guilda foi criada a partir da década de 1720, apesar de um grande aumento na divisão de trabalho nas décadas seguintes. Em Bolonha, finalmente, a separação organizacional das diferentes etapas da produção, já limitada pela existência de uma guilda que abrangesse toda a indústria, declinou ainda mais ao longo do século XVIII, à medida que os comerciantes e fabricantes passaram a possuir diretamente cada vez mais fábricas de seda e oficinas de bobinagem e passaram a empregar diretamente tecelões em grandes oficinas.
Esse curso de eventos sugere que o uso de sistemas de guildas para a redução de problemas na medição e coordenação na produção era particularmente eficaz em condições de escassez de capital ou habilidades empreendedoras. O relatório de Aschen, de 1781, corrobora esse ponto com muita clareza. Afirmava que a organização do comércio de tecidos por guildas verticalmente diferenciadas facilitava muito o trabalho dos comerciantes de longa distância. Bastava importar lã crua da Espanha, processar por mestres artesãos e vender o tecido acabado no exterior. Como consequência, qualquer pessoa com recursos suficientes para comprar lã crua e conhecimento mínimo dos potenciais mercados de exportação podia ingressar na indústria têxtil. O autor do relatório chegou a afirmar conhecer uma candidatus theologiae, uma pessoa que não havia passado no exame final para se tornar clérigo, que, apesar de ter um conhecimento muito superficial do comércio de tecidos, havia se tornado um comerciante de tecidos bastante rico em um curto período de tempo. Evidentemente, o controle de qualidade proporcionado pelo sistema de guildas reduziu as barreiras de entrada e contribuiu para o crescimento industrial. Guildas de ofícios como instituições subótimas. Busca de rendas. Esse capítulo começou com a observação de que o surgimento das proto-indústrias frequentemente acompanhava a criação de novas guildas. Até agora, argumentei que esse fato pode ser explicado, pelo menos em parte, pelos papéis que as guildas de ofício desempenharam como instituições econômicas no crescimento proto-industrial. Uma perspectiva alternativa poderia argumentar que o desenvolvimento proto-industrial criou novas riquezas que os atores econômicos tentaram se apropriar por meio do comportamento de busca de rendas. As guildas de ofícios, ao criarem cartéis nos mercados de trabalho e outros insumos, bem como nos mercados de produtos, forneceram uma estrutura institucional para a apropriação de rendas por meio de alguns produtores. Esse argumento é desenvolvido e apoiado empiricamente por uma importante análise recente do papel econômico das guildas de ofícios, um estudo de Ogilvy sobre a área de tecelagem de lã penteada na Floresta Negra Ocidental, em Württemberg, que se baseia em um material fonte muito rico sobre as finanças e as práticas cotidianas de uma guilda rural, em vez da documentação institucional e legal das relações entre as guildas e seu ambiente, estatutos, petições, processos judiciais importantes, etc., utilizada pela maioria dos outros estudos. A partir das décadas de 1560 e 1570, a tecelagem de lã penteada voltada para exportação desenvolveu-se na região. No final do século XVI, guildas rurais de tecelões foram criadas a pedido dos próprios tecelões. Ogilvy argumenta que o fato da Floresta Negra Ocidental ser a única produtora de lã penteada em uma área geográfica muito ampla elevou os custos de transporte, limitou a concorrência e criou espaço para folga, entre aspas. Significativamente, a produção parou de crescer após cerca de 1650. Uma interpretação semelhante pode se aplicar ao crescente número de guildas no setor de serviços do norte dos Países Baixos durante a Era de Ouro, que era protegido da concorrência internacional e cujas ações são consideradas uma das principais causas do aumento geral dos preços e do correspondente declínio da competitividade da economia holandesa após 1670. Quão típicos são esses casos? Ogilvy generaliza suas descobertas, mostrando que o desenvolvimento proto-industrial frequentemente andava de mãos dadas com uma forte presença de guildas e outras instituições tradicionais, entre aspas. Ao mesmo tempo, ela sugere que a produção de lã penteada na Floresta Negra se desenvolveu de uma forma muito menos dinâmica do que a manufatura de lã penteada em outras partes da Europa Ocidental, onde as guildas eram fracas ou inexistentes. É evidente que esse é um teste extremamente flexível. Apesar da qualidade de seu estudo de caso empírico, as guildas na Floresta Negra Ocidental foram criadas algum tempo após o surgimento da nova indústria, e essa indústria parou de crescer algumas décadas após sua fundação. Em contraste, os exemplos discutidos nesse capítulo dizem respeito a casos em que as guildas foram criadas no início do desenvolvimento proto-industrial. As indústrias em questão expandiram-se por um período considerável sob um regime de guildas e desfrutaram de uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Além disso, os exemplos dizem respeito a indústrias intensivas em habilidades e às vezes em tecnologia, produzindo produtos de alta qualidade, enquanto as lãs penteadas produzidas na Floresta Negra Ocidental eram de qualidade relativamente baixa. Por fim, as guildas artesanais envolvidas na tecelagem penteada de Württemberg desfrutaram de um grau de autonomia muito alto, evidente, por exemplo, na ausência de envolvimento do Estado ou de comerciantes no controle de qualidade, em contraste com os exemplos anteriores, que dizem respeito a guildas sob forte supervisão das autoridades municipais. Resistência contra novas tecnologias e regimes de produção. Em Londres, artesãos de seda, atacadistas e mestres tecelões introduziram o tear mecânico durante as décadas de 1660 e 1670, enfrentando forte oposição da base das guildas dos tecelões.
Em Basileia, que emergiu como importante centro de tecelagem de fita de seda a partir do final do século XVII, a produção artesanal tradicional se transformou em uma indústria de pleno direito somente após uma longa luta entre comerciantes fabricantes e a corporação de tecelões de fita de seda. A oposição bem-sucedida dos fabricantes de fitas de guildas à introdução do tear holandês em Colônia levou a um deslocamento da indústria para pequenas cidades vizinhas, principalmente Krefeld e Elberfeld, onde o comércio de seda era novo, as guildas de ofício estavam ausentes e a oposição era inexistente. Complexidade, intensidade e habilidades na produção industrial. Onde a manufatura era relativamente complexa, no sentido que exigia diversas operações com alto nível de habilidade, as guildas de ofício parecem ter desempenhado um papel importante no controle dos custos de agência e na transmissão de habilidades. Em contraste, as guildas de ofício envolvidas na produção de bens com baixos graus de complexidade e habilidade serviram substancialmente, se não principalmente, como veículos de busca de renda. Esse foi o caso da manufatura de lã penteada em Württemberg. Para sobreviver, as guildas de busca de renda tiveram que ser protegidas da concorrência de indústrias não guildadas por altos custos de distância. Tipos de guildas de artesanato. As indústrias guildadas não enfrentaram um declínio inevitável. Curiosamente, a principal região francesa produtora de fita de seda, os Lyonnais, introduziu o tear mecânico apenas no final do século XVIII. A principal razão para essa adoção tardia reside no processo de modernização industrial empreendido na região durante o século XVIII. Tanto no setor de tecido de seda quanto no de fita de sedas, os artigos confeccionados constituíam cada vez mais a principal linha de produtos e as fitas confeccionadas não podiam ser fabricadas com tear mecânico. É interessante notar que a manufatura de seda em Lyon era organizada por uma guilda guarda-chuva que abrangia toda a indústria, dominada por comerciantes que, portanto, exerciam considerável influência sobre a escolha da tecnologia e da linha de produtos. Em contraste, a tecelagem de fitas em cidades livres imperiais, como Colônia e Augsburgo, onde a indústria declinou, era controlada por guildas de artesanato dominadas por mestres artesãos que desfrutavam de prerrogativas políticas que tornavam o protecionismo uma estratégia mais atraente do que a modernização industrial. Evolução da oferta de instituições. Em pelo menos 2 centros industriais, incluindo Aachen e Bielefeld, contemporâneos que debatiam as virtudes e fraquezas das guildas e do sistema de distribuição identificavam precisamente esses pontos. O curso real dos eventos pode diferir consideravelmente. Primeiro, indústrias inicialmente governadas por guildas de ofícios poderiam gradualmente se desenvolver em indústrias caracterizadas por oficinas centralizadas e um sistema de produção que mobilizava uma força de trabalho composta tanto por artesãos urbanos quanto por famílias rurais. Já discuti essa trajetória para a manufatura de lã em Aachen e a tecelagem de fita de seda em Basileia, e podemos traçar uma evolução paralela para a tecelagem de linho na Boêmia e a produção de seda no norte da Itália. Uma segunda trajetória foi associada ao curso dos ciclos industriais. A Genebra moderna, que experimentou 2 desses ciclos, oferece um exemplo particularmente bom. A cidade iniciou seu desenvolvimento industrial a partir de meados do século XVI como centro de tecelagem de seda e lã, organizado em várias guildas. Por volta de meados do século XVII, a manufatura de lã mudou-se para a zona rural francesa vizinha e a cidade manteve o controle apenas sobre os processos de acabamento e comercialização. As guildas nesses setores decaíram. A força de trabalho urbano migrou para novos setores, como joalheria e relojaria, que por sua vez se desenvolveram sob a égide de guildas especializadas. Um padrão de evolução incremental de guildas artesanais para empresas embrionárias não foi o único caminho para organizações mais centralizadas, baseadas em produção e grandes oficinas. Inicialmente, a maioria das proto-indústrias não guildadas produzia bens de baixa qualidade, incorporando baixa qualificação e uma divisão de trabalho simples. Problemas de agência, portanto, representavam poucos obstáculos ao crescimento industrial. Com o tempo, no entanto, a integração ajusante e a modernização industrial poderiam dar origem a grandes empresas. O desenvolvimento do processo de algodão no norte dos Alpes, a partir do final do século XVI, que ocorreu em um ambiente completamente não guildado, fornece um bom exemplo. Conclusão. Ao aplicar a teoria econômica da empresa moderna aos estudos das guildas do início da era moderna, esse ensaio identificou diversas características até então desconhecidas que abordavam problemas decorrentes do monitoramento do delegado e da integração vertical. Essas características ajudam a explicar por que a expansão das indústrias regionais voltadas para a exportação antes do século XVIII foi tão frequentemente associada à criação de novas guildas artesanais e por que, em muitos casos, as guildas artesanais promoveram o crescimento industrial. Isso não significa que as guildas artesanais constituíssem instituições econômicas ótimas. Em vez disso, argumento que guildas e empresas artesanais eram substitutos funcionais. Fica claro, além disso,
que, sob certas circunstâncias específicas, as guildas artesanais atuavam como instituições rentistas, o que gerava custos de oportunidade consideráveis para trabalhadores e consumidores não pertencentes às guildas. Consequentemente, as guildas frequentemente deram lugar a empresas embrionárias ao longo de um ciclo industrial. Ainda há muita pesquisa a ser feita. 2 aspectos merecem menção especial. Primeiro, muitos estudos nos quais esse capítulo se baseou utilizam principalmente documentos que abordam as relações entre guildas de ofícios e o restante da economia da sociedade. Pesquisas que utilizam fontes que rastreiam os efeitos econômicos das guildas em sua prática diária ainda são muito escassas. Estudo de casos locais de guildas orientadas por uma perspectiva econômica, portanto, são muito procurados. Segundo, esse estudo analisou a mudança institucional, principalmente considerando variáveis econômicas. Investigar o papel desempenhado por fatores culturais no fornecimento de arranjos institucionais específicos pode ampliar proveitosamente a perspectiva. Pesquisas recentes sobre linguagem corporativa aguçaram nossa compreensão das guildas como fenômenos culturais. Combinar as perspectivas econômicas e cultural representa um desafio intrigante para pesquisas futuras na história dos regimes de trabalho e produção pré-modernos. Bom, com isso então acabamos nosso segundo vídeo. Começamos no próximo vídeo, capítulo 2. Obrigado a todos que assistiram, até mais.